Senhoras e senhores de todo o Brasil e fora dele também, a bomba chegou. Mais uma convocação de extrema urgência, reunião explosiva. Governo Trump chama Eduardo Bolsonaro para reunião. O objetivo do presidente dos Estados Unidos é saber atualizações sobre a situação política do Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, deve se reunir com o governo dos Estados Unidos na próxima semana para conversar sobre a atual situação política do Brasil. O encontro ocorre em meio à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A interlocução entre o filho do ex-presidente brasileiro e do jornalista Paulo Figueiredo, que também estará presente, com representantes da campanha republicana, sugere que os Estados Unidos acompanham com preocupação os desdobramentos políticos no Brasil. Sugere não, Oeste. Eu acho que quem escreveu a matéria lá no Oeste, que é um veículo sério, não está acompanhando. Vocês se esqueceram que o Trump disse: estarei acompanhando de perto? Ele não disse: o meu governo vai cuidar disso. Ele disse: Brasil, eu estarei acompanhando de perto, pessoalmente. Uau, meus queridos. Eu vou repetir esse tópico aqui para você. A interlocução entre o filho do ex-presidente brasileiro e do jornalista Paulo Figueiredo com representantes da campanha republicana sugere que os Estados Unidos acompanham com preocupação os desdobramentos políticos do Brasil. Durante a conversa a ser realizada em Washington, D.C., os assessores de Donald Trump devem pedir detalhes sobre a situação jurídica de Bolsonaro e sobre os processos que envolvem seus aliados. A percepção dos norte-americanos é de que o judiciário brasileiro extrapola suas funções constitucionais, agindo com motivação política para neutralizar a oposição. Eduardo Bolsonaro apresentará ao governo norte-americano um panorama que inclui a escalada de censura promovida pelo STF, a criminalização de parlamentares conservadores e as recentes sanções da Lei Magnitsky imposta pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, entre das quais o próprio Alexandre de Moraes. O núcleo republicano acredita que o Brasil esteja atravessando um processo de erosão institucional, disfarçada sobre o discurso de defesa da democracia. O gesto do governo Trump ao ouvir o opositor direto do governo petista mostra o provável alinhamento de Washington, D.C. com a direita brasileira nas eleições de 2026. Tanto, adjetivos, Mas você e eu, que acompanhamos tudo de perto, sabemos. Primeiro, não mostra uma possível preocupação dos Estados Unidos com o Brasil. Não é uma possível. É uma real preocupação do governo Trump e do próprio Trump, que diz que iria acompanhar tudo de perto. Outra situação que a matéria diz aqui, que há um provável alinhamento de Trump com a direita brasileira em 2026. O que vocês acham, hein? Pois é, a matéria, ao ouvir essa matéria, ao ler essa matéria, ela não me soa bem aos ouvidos, mas isso é para mim, tá bem? O artigo de Adalberto Piotto, um excelente jornalista, Eu não sei porque ele colocou esses adjetivos aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Além disso, a convocação de Eduardo para o encontro reforça a percepção de que a crise brasileira ultrapassou as fronteiras nacionais. A judicialização da política, a perseguição seletiva de opositores
e a parcialidade do Supremo viraram temas relevantes de relevância internacional, especialmente para o governo norte-americano. Meus queridos, você está preparado? Vocês estão preparados? Vamos lá. Convocação urgente do governo Trump chama Eduardo Bolsonaro para reunião. Não só o Eduardo. Sabe quem está junto também? Ele mesmo, o Paulo Figueiredo, jornalista que também vive nos Estados Unidos e também é alvo de processos da Suprema Corte. Lá estão os dois. Para quê, Fábio? Para uma reunião com o governo Trump. E o que eles querem saber? É como está o Brasil. Qual a situação política, a situação do processo contra Jair Bolsonaro, que está preso por determinação de Alexandre de Moraes. O cara não tem condenação. Bolsonaro não é condenado a nada. Não é? E o que acontece? Bolsonaro nem réu é nesse processo aí do filho, né? Que é aquele processo, né, que eles estão dizendo aí que há, né, um trabalho para interferir na soberania brasileira. Eu quero só saber, tá bem, da reportagem que eu dei aí em um dos nossos programas, né? A gente falando aí sobre a vinda do governo Trump para a América Latina. O Trump acabou de assinar aí um documento preparando o Pentágono para fazer operações militares da América Latina. Aí eu quero saber, para prender cartéis de droga, quando o Trump chegar com os militares aqui no Brasil e começar a prender gente do PCC, começar a fazer trabalhos aí nas fronteiras, se vão dizer que é interferência aqui no Brasil. Prepare-se, tá? Só que se prepare também. Cadê a música, maestro? Se prepare, porque o bicho tá pegando. Como assim, Fábio? O bicho tá pegando. E eu quero convidar você para ver um filme. É isso mesmo. Um pequeno filme, mas um pequeno vídeo, né? Mas um dos melhores que a gente já viu. Primeiro, a matéria que eu estou mostrando para você. Donald Trump convoca, o governo, né, de Donald Trump convoca Eduardo Bolsonaro para reunião urgente. E agora, o jornalista americano Glenn Greenwald anuncia lei Magnitsky para mais 7 pessoas. 7 pessoas. Presta atenção nesse vídeo. Pouco. Segundo o jornalista Glenn Greenwald, que foi mencionado baixo o volume, né? Mas senador dá para ouvir. Ó. 7 sanções dos Estados Unidos estão a caminho. Novas Magnitskys, 7 novas Magnitskys. Chega a aplaudir. Aí, Brasil. Não é? Pouco. 7, meus queridos. São 7 novas Magnitsky estão a caminho, tá? 7 novas Magnitskys. Alcolumbre e Hugo Mota são os próximos da mira? É o que está perguntando, né? Quem compartilhou o vídeo. Mas, meus queridos, nós temos algumas informações aqui para você. Quem serão esses 7? Eu sei, pelo que eu estou acompanhando, que é a tal da Viviane Barsi, esposa de Alexandre de Moraes, é uma das próximas. Ministro Luiz Roberto Barroso, que pediu até baixa na carteira, né? Tá saindo do STF, né? Não oficialmente ainda, mas os bastidores diz que ele vai pedir para sair assim que ele entregar a presidência do STF no mês que vem, setembro. Diz que ele vai pedir baixa. Meus queridos, tem ministro aí que saiu antes da hora por questão de doença, né? Pois é, teve ministro que se aposentou antes por questão de doença. Faltam 9 anos para ele se aposentar. Você não ouviu errado, não. Longos 9 anos do ministro. Só que
O ministro está com medo de perder o patrimônio lá nos Estados Unidos. Só que vai vir com gosto de bala. Gilmar Mendes também. Então, pelo menos esses 3 são os próximos. Agora, sobrou 4 vagas. Eu tenho algumas sugestões. Tá bem? Eu tenho algumas sugestões. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tá bem? Mas, meus queridos, entre elas, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre. Tá bem? Pois é. Também muita bomba pra gente tratar aqui no programa. Por isso não saia do programa, tá bem? Fica aqui comigo. Eu vou trazer agora o jornalista Paulo Figueiredo, que também estará nessa reunião. Segundo ele, o alvo principal passa a ser Davi Alcolumbre. Não, a gente não está ouvindo errado, não. Presta atenção aqui no Paulo Figueiredo. Esta obtenção de 41 assinaturas deixa Davi Alcolumbre em uma posição muito ruim. Porque na medida que a oposição já conseguiu assinatura o suficiente para propor o impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o alvo é quem está impedindo que isso siga adiante. Ou seja, o alvo prioritário passa a ser Davi Alcolumbre. Porque a partir de agora, pela definição da Lei Magnitsky, Alcolumbre está oficialmente colaborando com um violador de direitos humanos ao não pautar o seu impeachment no Senado Federal. Vixe! Para todos os efeitos, Davi Alcolumbre é agora o único empecilho, a única proteção do Alexandre de Moraes ao prosseguimento do processo de impeachment. Ele é literalmente, nos termos da Lei Magnitsky, um ajudante, um apoiador de um violador de direitos humanos sancionados pelos Estados Unidos. E é precisamente essa definição que permite que sanções sejam aplicadas também contra ele, caso ele se furte de fazer valer a vontade da maioria do Senado em pautar o impeachment. Quem é um dos próximos? Também Davi Alcolumbre, meus queridos. Então nós já temos 4. Davi Alcolumbre, a Viviane Barça, esposa de Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Gilmar Mendes. Eu acho, na minha opinião, que deve entrar aqui, ó, tá bem? Hugo Mota, por conta a violação dos direitos humanos. Sabe por quê? Por não pautar a anistia aos presos do 8/1 e também está colaborando com Alexandre de Moraes, porque não quer contrariar Alexandre de Moraes. Chegou agora no programa, comenta 15 e deixa o seu like e, se possível for, ajude o programa com um Pix. É o Pix do amor aqui, ó, para você ajudar o programa. Jornalismo independente. Tem coisas que eu conto para você aqui que você não ouve em outros lugares. Na Globo você não ouve. Na Globo de jeito nenhum, tá? E quando você ouve também é sob uma ótica muito diferente da que eu trago aqui para você. Não que eu, né, seja melhor do que ninguém, não. Mas aqui nós falamos as verdades e mostramos de onde está vindo as verdades. Então colabore aqui com o nosso programa e ajude o Aborda Notícias. Alcolumbre, eu acho que desconfiado da tal Lei Magnitsky, presta atenção nisso daqui, ó. Sabe aqueles memes? 23h59. Aí tem uma coisa, meia-noite, a situação muda? Pois é. Sabe quando muda a situação? Aí está ele. Senado, né? Tá? Senado, 2 pontos. Alcolumbre diz que não vai pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Não vou aceitar chantagens, não vou aceitar ser ameaçado e o Senado voltará a funcionar, afirmou o presidente da casa. Segundo ele, as 41 assinaturas não têm valor algum, porque ele não vai pautar o impeachment de ministro da Suprema Corte. Mais uma vez, eu falei isso e vou repetir. Para ele não importa se o ministro cometeu crime de responsabilidade. Não importa.
O que importa é não pautar. Não interessa, não é nem avaliar, é não pautar. Só que, meus queridos, eu não sei se ele assistiu o vídeo do Paulo Figueiredo que diz que ele é o próximo. Aqui. 23h59. Não vou pautar de jeito nenhum. Meia-noite. Alcolumbre diz que pode analisar pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. O presidente do Senado afirma que a decisão depende de critérios jurídicos. Agora eu fiquei sem entender. Você não vai pautar ou você vai analisar? Porque uma hora você disse que não pautaria nem que se tivesse 81 assinaturas. Incluiria até a dele, né? Para dar 81, teria que ter, ou então ele não seria presidente, né? Ou não seria senador. Vai pautar ou vai enrolar? Pois é. Olha o que diz aqui o senador Girão. A coisa está no colo dele, né? Esse pedido popular com 2 milhões de assinaturas, com 137 parlamentares assinando, 41 senadores, a maioria da casa, ele assuma as responsabilidades de não pautar, né? Você está vendo o que está acontecendo a nível Brasil de mobilizações pacíficas, e sempre tem que ser respeitosas, mas estão crescendo e vão continuar crescendo. Eu vou cobrar o Davi Alcolumbre todo dia, todo santo dia, esse pedido de impeachment. E eu não. Milhões de brasileiros vamos fazer isso. E ele tem um dever com o Brasil, independente do CPF dele. Ele tem um compromisso com o Brasil, que está sofrendo tarifas por questões exatamente nesse aspecto políticos, da censura, da perseguição que a gente vive no Brasil. E essas tarifas podem aumentar. E ele está com a solução na mão para o restabelecimento da democracia no Brasil, que é a independência entre os poderes, com o impeachment de Alexandre de Moraes, que vai acontecer no Senado com a graça de Deus. Muito bem, meus queridos. A gente vai ver com o tempo. Ele recebeu o pedido de impeachment agora. Vamos ver. Isso aí, ele meus vai queridos. Se acovardar como ele fez em outro. Para você ligado aqui no Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, eu te falei. Programa de hoje pegando fogo. Com você que está ligado aqui comigo, caso você queira colaborar com o nosso programa, ajude, tem o Pix aí, fortaleça o meu programa. 11 95275 3898. Tem mais um vídeo aqui. Eu quero que você preste atenção na fala do líder da oposição. Olha que vergonha, meus queridos. Olha que vergonha. Que aqui existe sim parlamentares nesta casa e no Senado que são chantageados por ministros do STF. Somos chantageados, vou repetir para o Brasil entender, somos chantageados por ministros do STF. A nossa briga é para que o Congresso Nacional, que tem voto do povo, para um ministro do STF, 2 ministros do STF, que nunca tiveram um voto, desconsiderar um Congresso Nacional inteiro, é a desmoralização dessa casa, gente. Não só é como é, tá bem? Não só é como é, concordo em gênero, número e grau com o líder do PL na Câmara dos Deputados. Os parlamentares são ameaçados, chantageados, e a pressão é grande, meus queridos. O próprio integrantes ali do Supremo diz que iria se instaurar o mercúrio caso o parlamento pautasse o impeachment de um ministro. Iria se instaurar o mercúrio, ameaça direta, colocando esses parlamentares de joelho. Segundo ministros do STF, vão levantar o mercúrio contra o Congresso. Contra o Congresso, tá vendo? Caso processo de impeachment de integrante da corte avançar. É por isso que esses caras estão de joelho. Eu vou voltar a falar de Magnífico daqui a pouquinho.
Tá bem? Você pode estar pensando que eu saí do tema. Não saí, não. Não saí, não. A gente estamos tudo aqui conectado uma coisa na outra. Tá? Davi Alcolumbre não pauta o impeachment, porque deve ter o rabo preso. E agora vai ter o rabo preso com os Estados Unidos da América. Dr. Jeffrey Chiquini explode tudo aqui no programa. Detona, meu querido. O jeito pode, né? Segundo Basília Rodrigues, o STF está ameaçando senadores que estão favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes, de que seus inquéritos e seus processos que estão no STF voltarão a andar. Inquéritos e processos que estavam parados, as famosas amordaça, aqueles senadores que estavam na coleira, com inquéritos e processos lá descansando no STF, esses agora que se manifestaram favoravelmente ao impeachment do Alexandre de Moraes, os inquéritos e seus processos voltarão a andar. O STF, segundo Basília, está ameaçando os senadores com grave ameaça de puni-los criminalmente para que não deem andamento ao impeachment do Alexandre de Moraes. Olha isso daqui. Ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio. Olha isso aqui. A ameaça do amor. Contra o Congresso, se processo de impeachment de integrante da corte avançar. Olha isso aqui que absurdo. Expectativa de que o processo, mesmo aberto, não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos, investigações que estão pendentes contra deputados e senadores na justiça. Olha isso daqui. Nós, STF, temos vocês nas mãos, com inquéritos e processos de vocês que estão aqui. Se vocês ousarem a falar em impeachment, nós vamos dar andamento aos inquéritos e processos. Isso daqui não é só imoral, antiético, ridículo, feio, absurdo. Isso aqui é crime. É crime de responsabilidade. Artigo 6º da Lei de Crimes de Responsabilidade. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo. Usar de ameaça contra algum representante da nação para afastá-lo da Câmara a que pertence, ou para, olha aqui, coagi-lo de modo a exercer o seu mandato. Coagi-lo a não exercer o seu mandato com liberdade. Não é exatamente isso? Coagi-lo com ameaça de ser processado e punido para que não exerça seu mandato. Impeachment é direito constitucional, é competência constitucional do Senado. Você, através de uma ameaça, isso é uma grave ameaça, impedir que um senador exerça uma atribuição constitucional, isso é crime de responsabilidade. Tentar dissolver o Congresso ou impedir a reunião ou tentar impedir por qualquer modo, como por exemplo, ameaça de processo e punição, o funcionamento de qualquer de suas casas. É o que está acontecendo. Mediante a grave ameaça de dar andamento aos inquéritos e processos que estão no STF, estão impedindo o funcionamento do Senado Federal. Isso é crime de responsabilidade. Qual a punição? Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis de pena de perda do cargo. Ou seja, perda do cargo. Para impedir o impeachment, eles acabam de praticar um fato que merece impeachment. Para impedir o impeachment, estão dando causa a outro. Veja só, com a inabilitação de até 5 anos para o exercício de qualquer função pública. Então, impeachment do ministro e não pode ser ministro da Justiça, não pode ser ministro da Segurança Pública, não pode assumir outro cargo por até 5 anos. E quem pode punir? Senado Federal. Gente, se essa notícia aqui da Basília for verdadeira, isso aqui que eu mostrei para vocês é a consequência. Para impedir o impeachment, acabaram de dar causa a outro. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.
Muito bem, meus queridos, para você acompanhando aqui o Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, muito obrigado mesmo pelo seu carinho, hein? Você tá vendo? É uma pena que esse Brasil, ele é feito, administrado, tocado por covardes. Exatamente o que você ouviu. Nosso Congresso, tem muita gente corajosa, tem muita gente de olho no que está acontecendo, querendo, de fato, o melhor para o Brasil, mas tem muita gente que é covarde. Tem muita gente covarde que age covardemente. Olha isso daqui, ó. Dá um amp aqui. Isso. Segundo ele, não devo nada a ninguém, diz Romário após pressão de bolsonaristas. Senador que foi eleito na base bolsonarista não assinou, não está entre os 41 senadores que assinaram o apoio ao impeachment de Alexandre de Moraes. Segundo ele, não devo nada a ninguém, diz Romário após pressão de bolsonaristas. Tu é um burro que nem sabe o que é ser senador da República. Senador deve tudo. Deve o seu tempo, deve o seu pensamento, deve o seu comportamento, deve suas atitudes, e não é pouco não. Tu é um representante do povo, então tu deve. Não existe esse negócio de não devo nada a ninguém. Isso aí, ela se encaixa para qualquer pessoa, menos para um político que sim, deve até a alma para os brasileiros. Afinal de contas, eu não estou aí no Senado me representando porque eu não posso. Eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha família. Você não está lá se representando. Eu não estou dizendo que você não pode ser um senador, não. Você pode, tá bem? Mas você não está lá se representando, porque daí nem teria lugar para todo mundo sentar, né, meus queridos? Não teria nem estrutura para isso. Sabe por que eles estão lá? Nos representando, indo por nós. Então, tu larga de ser frouxo, tu larga de ser vagabundo. Você carrega o peso de milhares de votos, então você deve a milhares de pessoas um posicionamento. E se você foi eleito na base de Bolsonaro, pode ter certeza, todos os seus eleitores querem saber quem é você na fila do pão. Um jogador de futebol que foi destaque em 94, o rei da bola, ou agora um passador de pano para ditador? Não devo nada a ninguém. Isso é conversa? Isso é conversa? Fala pra mim. Isso é conversa? Tem que estar muito doido mesmo. O senador foi criticado por Silas Malafaia, que ameaçou fazer campanha contra ele caso não apoiasse o impeachment de Moraes. E eu também vou fazer campanha contra ele. E não menospreze o nosso trabalho, não. Porque se eu entrar no YouTube do pastor Silas Malafaia, você vai descobrir que eu sou maior do que o Malafaia, tá? Pelo menos no YouTube, em alguns vídeos, não todos. O Malafaia pega o gordinho, mas a gente tá pau a pau. Exatamente. O último vídeo do Malafaia, 2.000 visualizações. Tá? 47.100, 120, 3, 740 views. Nunca que eu faço 740 views. Então, meu querido, eu também vou fazer campanha contra você.
tá? Não que isso importe, porque o Malafaia também tem toda uma rede por trás. Mas esse canal, com toda a humildade do mundo, nós seremos contra você, que é um covarde, que não serve nem para honrar as calças que veste e fica passando pano para ditador. E agora, meus queridos, a bomba continua pegando. E explodiu. Agora eu vou retornar ao assunto principal deste vídeo. O que estaria fazendo Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, em uma nova convocação do governo Trump para a reunião nos Estados Unidos, na Casa Branca? Estados Unidos preparam lei Magnitsky contra a esposa de Alexandre de Moraes, é o que está destacando a CNN. Documentos estão sendo reunidos, decisão final caberá a Trump. Aí me aparece o jornalista Greenwald dizendo o seguinte: são 7 que vão entrar no facão. Aí me aparece uma convocação para Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estarem reunidos com Donald Trump, os seus representantes, né, o seu governo, na semana que vem. A palavra final contra a mulher do Alexandre vem da caneta poderosa do homem mais poderoso do mundo. E não estou falando de religião, de fé, tá bem? Estou falando de plano terreno. O homem mais poderoso e mais importante do mundo se chama Jesus Cristo de Nazaré, tá? Mas, em se tratando de plano terreno, o homem mais poderoso do mundo está com a caneta mais pesada na mão contra a mulher de Alexandre de Moraes. Por que a mulher, Fábio? Tadinha da mulher. Tadinha? Por que a mulher? Ela é dona de escritório de advocacia que movimenta muita grana. Você acha que com o salário de 46 mil reais, algo em torno ali de 30 e poucos mil, né? 32 parece, líquido que o ministro recebe, ele consegue usar relógio de 300 mil reais? Pois é, meus queridos, eu acho que não. Se você for fazer os cálculos, precisaria mais de 1 ano de trabalho dele, sem ele tirar sem ele tirar R$1 para comprar um sacolé na lojinha da esquina, na sorveteria da esquina, tá? Então a conta não fecha. Sabe de onde vem a grana? Do escritório de advocacia, que tem causas gigantescas, causas milionárias. E a partir daí começarão a sofrer mais sanções financeiras e também estarão proibidos de pegar causas de cidadãos americanos e empresas americanas. E aí, meus queridos, Fábio, a atuação de empresas americanas no Brasil é grande? O que você acha? Responde você mesmo. Você sabe muito bem que há uma forte ligação de americanos com o nosso Brasil brasileiro, o Brasil de meu Deus, não é? Então tá aí, então, meus queridos, segundo a CNN, a bomba vai explodir a qualquer momento. E vai explodir também aqui, ó. Só que ele é debochado, né? Ele é sagaz. Ele gosta de ironizar. Eu sei que vai ser desse jeito, meus queridos. Eu sei que vai ser desse jeito. Quem não viu o presidente da Suprema Corte sendo sagaz, sendo, de uma certa forma, sagaz, não é? Em relação aos Estados Unidos. E tomou para a cabeça, perdeu o visto, pode ser sancionado e já está pedindo arrego, já está pedindo para sair da Suprema Corte. Esse daqui fez piada com visto e diz não poder dar palestra nos Estados Unidos da América.
Ai, 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 meus amores. Vamos lá. O ministro Gilmar Mendes, decano da Suprema Corte, provocou risos durante o lançamento de seu livro em Brasília, na quarta-feira, dia 6 de agosto, ao ironizar a revogação de seu visto pelos Estados Unidos. Ainda não está claro quem, de fato, teve o visto revogado, mas durante o evento Gilmar mencionou o presidente do STF, Roberto Barroso, que afirmou que a democracia exige respeito às regras do jogo e defendeu a atuação do Supremo nas últimas 4 décadas. Poderíamos estar contando a história de uma debacle, da derrota do Estado de Direito, mas contamos sobre a consagração, a vitória, a atuação da jurisdição constitucional no sentido kelseniano de proteção à democracia. Fala-se Deus depois das críticas das sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a decisão do magistrado de decretar a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Víamos por aí manifestações, Supremo é o povo, era uma clara crítica à democracia constitucional, mas a democracia constitucional envolve limites. Não há soberanos, todos estão submetidos à lei, notadamente ao seu órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal. Além de Barroso, outros ministros do STF estiveram presentes no evento, como Edson Fachin, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin. Além de Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do Supremo, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, que também teve o seu visto cassado. Nos bastidores do Supremo, cresce a percepção de que vários ministros estão na mira para entrar nas sanções previstas pela Lei Global Magnitsky, o que representa, na prática, uma espécie de morte financeira e econômica para quem for enquadrado. E o Gilmar está presente. Pode fazer piada, pode brincar, mas é a velha história que eu tenho falado aqui. Babilônia vai cair, não adianta pôr mais coluna. Babilônia vai cair, não adianta pôr mais coluna. Você entendeu? Então os sábios entenderão, tá bem? Olha as atitudes de Gilmar Mendes, tá bem? Gilmar Mendes vota para liberar participação de crianças em paradas gay. Não tem muito a ver com o nosso tema, mas tem, só para a gente contextualizar de quem nós estamos falando, tá bom? Olha de quem nós estamos falando. Está em julgamento no STF a anulação de uma lei do Amazonas que proíbe a presença de crianças em eventos do tipo. Parabéns, Estado do Amazonas. Olhando para a atual conjuntura da Suprema Corte, eu até acredito que isso vai cair, né? Mas parabéns aí aos corajosos do Estado do Amazonas. Beleza? Ai, 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 minha gente. Aqui, Nicolas Ferreira cogita... Beleza. Nicolas diz que Barroso cogita deixar o STF por medo da Magnitsky. Deputado federal afirma que eventual saída do ministro estaria ligada à inclusão de Moraes à lista de sancionados pelos Estados Unidos. E também, né, nós temos acompanhado aqui, eu tenho falado sobre isso, ele tem bens nos Estados Unidos, não o Nicolas, né, pelo menos até onde eu sei, mas o Barroso está se barrando de medo porque ele pode ser o próximo da Lei Magnitsky. Aí é dar um adeus a um patrimônio de mais de 22 milhões de reais. A filha estuda nos Estados Unidos, vai perder o visto. Já perdeu sem entrar na Magnitsky. Se entrar na Magnitsky, aí é morte financeira e econômica para o ministro. Então, o Nicolas está certinho na sua colocação. Eu já até havia falado sobre isso daqui, até mesmo antes do parlamentar, por uma questão de time, né? Mas é isso daí, beleza? Vai ser um dos mais prejudicados, se não
o maior prejudicado. Por exemplo, Gilmar Mendes, por mais que ele possa perder o visto americano e não poder fazer negócios com americanos, ele tem uma vida paralela lá na Europa, em Portugal, tá? Porém, todavia, devo te lembrar que podem vir sanções da União Europeia, inclusive até a União Europeia aderir a essas sanções aí que vêm dos Estados Unidos. Tá bom? Então pode ser que sobre algo aí, nem que for uma perninha de grilo para o ministro Gilmar Mendes. Mas o Barroso, até penso eu, que ele pode ser alguém até mais prejudicado do que o próprio Alexandre de Moraes, pela questão do patrimônio que ele tem nos Estados Unidos. Tem filho, filha, enfim, tem uma vida lá nos States, beleza? Gilmar Mendes é um pouquinho o contrário, o negócio dele é Portugal. Ah, tá, tem um negócio aqui também, tá? O ministro Barroso, ele adora dar uma palestra lá pelas bandas dos States, né, em Harvard. Já pensou? Acabou a palestrinha. Acabou a palestrinha. Acabou aqui também, ó. Aqui, mais uma. Gilmar Mendes faz piada com o vice e diz não poder dar palestra nos Estados Unidos. Acabou. Sem palestrinha. Tá bem? Sem palestrinha. Não sei se eles ganham cachê ou se é apenas por uma questão ali de contatos, né? Mas acabou. Vamos dando sequência? Olha só. Moraes deve submeter recurso de Bolsonaro à primeira turma do STF. Fábio, o que é que isso tem a ver com o que você está falando? Presta atenção. Quem faz parte da primeira turma? Vamos relembrar juntos? Alexandre de Moraes, que é o relator. Aí você tem Carmen Lúcia, você tem Flávio Dino, Cristiano Zanin e você tem Luiz Fux. Quando perdeu-se o visto, a primeira sanção que os Estados Unidos aplicou contra os ministros foi a perca do visto. Todos perderam menos Luiz Fux. Lembra que os Estados Unidos está analisando novas sanções da Lei Magnitsky contra o ministro do STF? Pois é. E sob qual pretexto? Aqueles que fecharem questão com o ministro Alexandre de Moraes. Nessa situação, a primeira turma vai manter a condenação de Bolsonaro, e eu já vou falar rasgado, vai manter. Flávio Dino não vai votar contra Alexandre de Moraes. Cristiano Zanin não vai votar favorável a Bolsonaro. Carmen Lúcia vai fechar a questão com o ministro e eles vão manter a prisão domiciliar do Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro não fez nada. Eu sei, meu amor. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro fez crime e por isso eles vão manter a prisão do Bolsonaro. Não tem nada a ver com isso. Tá? Então, minha gente, ministros da primeira turma estão na lista, porque vão apoiar as tiranias, vão dar suporte a Alexandre de Moraes. Entendeu até aqui? Vamos pra frente, porque atrás sempre vem gente. E você não ajudou o canal com um pixinho, né? Comenta, chegou até aqui? Deixa me ver o código, comenta 44. O que é isso, Fábio? É um código que eu peço para você comentar. Eu não ganho dinheiro com isso. Não, é só por uma questão de curiosidade, para que eu possa saber que você chegou até esse ponto do vídeo. Amanhã ou depois, na hora que você deixar esse comentário, eu vou olhar e vou falar, fulano estava comigo enquanto eu estava falando da Lei Magnitsky. Então, desse ponto aqui do vídeo, fulano, fulana estavam comigo aqui, me acompanhando. Beleza? Olha só, meus queridos. Isso daqui é terrível, né? Após ameaça a Moraes, Itamaraty convoca a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.
em Brasília. Gabriel Escobar, encarregado de negócios dos Estados Unidos, esteve no Ministério das Relações Exteriores na manhã desta sexta-feira. Fábio, como assim os Estados Unidos ameaça Moraes? Eles estão tratando como ameaça. Para mim é um aviso, né? Dentro daquilo que eu estava te falando aqui da primeira turma. Quem apoiar Alexandre de Moraes vai tomar uma magnificada na cabeça. O encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, esteve na manhã desta sexta-feira, dia 8, no Ministério das Relações Exteriores. A autoridade foi convocada para prestar esclarecimentos sobre a nota publicada pela Embaixada dos Estados Unidos e endereçada ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E também a aliados na corte. Esta é a terceira vez que Escobar é convocado no Itamaraty para dar explicações desde a escalada das tensões entre Brasil e Estados Unidos. Metrópolis confirmou que o representante da embaixada foi recebido pelo embaixador Flávio Goodman, secretário interno de Europa e América do Norte. Nessa quinta-feira, dia 7, o órgão republicou em português críticas feitas pelo subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, a Moraes e também os seus aliados no judiciário e em outras esferas. Aquilo que eu estava falando, né? Eles estão monitorando os apoiadores de Alexandre de Moraes. E o Dino também, olha aí, o Dino também reagiu. Dino reage a post da embaixada, porque o que acontece? O Beattie, lá nos Estados Unidos, postou que é o número 2, né, no Departamento de Estado, é Marco Rubio, e ele é como se fosse o 02, tá? Ele diz que estará de olho. Aí a embaixada republicou. Só que o que esses tontos não entenderam, que quem está de olho é o Departamento de Estado dos Estados Unidos, não a embaixada, né? Entendeu até aqui? Dino reage a post da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, não tem atribuição de monitorar. Representação diplomática criticou o ministro Alexandre de Moraes e informou que está monitorando a situação de perto do Brasil. Eles só republicaram. Quem está monitorando é o secretário de Estado americano, ou o departamento, né, governamental, departamento de governo aí dos Estados Unidos da América. Lembro, à luz do direito internacional, não se inclui nas atribuições da embaixada de nenhum país estrangeiro avisar ou monitorar um magistrado do STF ou de qualquer outro tribunal brasileiro. Deve fazer, disse Dino no Instagram, a respeito da soberania nacional. Moderação, bom senso e boa educação são requisitos fundamentais na diplomacia. Espero que volte a imperar o diálogo e as relações amistosas entre nações historicamente parceiras nos planos comercial, cultural e institucional. É o melhor para todos. Mais um que perdeu o visto, né? Será que o Dino encaixa na lei Magnitsky? Estão anunciando aí 7. E essa reunião do Eduardo, isso vai dar um tchan. Vocês não acham? Pois é. Olha ele aí, meus queridos. Queria até dar destaque para ele. Mota responde à ameaça de sanção dos Estados Unidos. Em entrevista à coluna do portal Metrópolis, Hugo Mota falou sobre a possibilidade de ser sancionado pelos Estados Unidos, assim como foi o ministro
Alexandrão de Moraes. Vamos à matéria do Portal Metrópolis. Essa daqui compensa a gente dar uma estudada nela. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, afirmou à coluna que não mudará sua postura e atuação na casa por causa das ameaças de sanção contra ele por parte dos Estados Unidos. Em entrevista nesta quinta-feira, dia 7, Mota foi questionado se teme ser alvo da Lei Magnitsky, como foi o ministro Alexandre de Moraes, e respondeu que não vai vincular sua atuação a aquele risco. Nós não podemos também vincular a nossa atuação política a esta ou aquela argumentação, a este ou aquele risco, porque temos que fazer o que é certo, o que é correto, e nada nos tirará desse foco, nada nos tirará desse objetivo. Tenho, portanto, muita tranquilidade quanto à minha atuação. Mota, assim como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, recebeu nas últimas semanas avisos de Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que pode ser alvo de sanções pelo governo Donald Trump. Aí aparece o jornalista Green dizendo que serão 7, e me aparece o governo dos Estados Unidos convocando Eduardo Bolsonaro e também o Paulo Figueiredo para uma reunião na próxima semana. Será que teremos uma semana magnífica? 7 vezes mais. 7 vezes mais. Eita Deus, viu? Engraçado, né? Que assim, não é piada não, tá bom, gente? Mas o 7 é o número da perfeição, né? E a igreja, ó, uma delas, a Universal, sempre faz campanhas, né? Relacionada ao número 7, né? 7 voltas em torno do muro de Jericó. 7 dias da fogueira santa de Israel. Então, meus queridos, é um número bom o 7, não é? É um número bom, não é isso? Pois é, 7. Agora, o que esse gordinho que vos fala gostaria de saber? Quem são os 7? Ah, que agonia, tem que esperar. Aí, meus queridos, é que o filho chora e a mãe não vê. Morte financeira. Impedido de entrar nos Estados Unidos. Se tiver bens, já era. Não pode prestar serviço a empresas e cidadãos americanos. Não pode ter prestação de serviço de empresas e cidadãos americanos. Para você ter uma ideia, parece pouca coisa, isso é o de menos. Não pode ter e-mail, não pode ter conta em Netflix, essas coisinhas, sabe? Porque é relação com empresa norte-americana. Eu tô nem aí se o cara vai ter Netflix ou não. Eu tô nem aí se ele vai ter Netflix. Não é isso que se trata. O que se trata é que são sanções pesadíssimas. Um dos apelidos da Lei Magnitsky é morte financeira e econômica. E eu tenho certeza que o parlamentar não quer isso para ele, tá bem? Ele não quer isso para ele. Você que está acompanhando o meu canal aí, gente, é possível fazer uma colaboração? Chegou até aqui, comenta 54, mas faça um Pix, qualquer valor. Eu vou continuar falando agora, eu vou tentar acelerar, tá bem aqui, para que eu possa conseguir trazer ainda mais informações aqui para você, beleza? O Pix está na tela para você ajudar o programa, 11 95275 3898. Ô Fábio, mas o porquê que você acha que o Hugo Mota deve ser encaixado na Lei Magnitsky? Primeiro, a Lei Magnitsky, ela foi criada entre, os seus principais alvos, violadores dos direitos humanos. E esse cara não aprova o projeto da anistia. Conseguir assinaturas para poder colocar de forma emergencial, de forma rápida,
não pautou. As discussões giram em torno, agora fazia parte ali do acordo com os líderes para que os deputados deixassem, né, aquela obstrução ali junto à mesa diretora da da Câmara, tá bem? E aí, meus queridos, o que acontece? Não teve acordo, não pautou. Então a Lei Magnitsky vai ser usada porque ele também acaba sendo um violador e um apoiador de Alexandre de Moraes, porque ele não coloca o PL da anistia para rodar. Mota volta a dizer que penas de presos do 8/1 são exageradas. Olha aí. Então pauta a anistia, seu filho de uma mãe boa. O presidente da Câmara afirma que há sensibilidade aos mais humildes, que não cometeram delitos graves. Então pauta a anistia, meu querido. Pauta a anistia. Mandar um abraço pro meu querido Tiago, tá sempre por aí com a gente. Valeu, Tiagão. Grande abraço para você, Tiago Santos, fotojornalista. Né, eu estou sempre usando aí as imagens dele, principalmente nos buzinaços que está tendo em São Paulo. Valeu, Tiagão. Obrigado por estar aí com a gente. Beleza? Aqui, ó. Moraes está decidido a matar meu pai, diz Carlos Bolsonaro. O vereador denuncia perseguição política do ministro do STF, compara Brasil a Venezuela e alerta para terror calculado contra opositores. E já chegou, né? Já chegou com tudo. A oposição, como sempre, os parlamentares de direita, como sempre, perseguidos, como sempre. Eu lembro da denúncia do Tagliaferro. As ordens dentro lá daquele órgão do STF nunca eram contra parlamentares de esquerda. Nunca chegou nada contra parlamentares de esquerda, mas sim contra os parlamentares de direita. Por aí, pela denúncia do Tagliaferro, você já tem uma noção. Agora sobre o principal tema aí, né? Moraes está decidido a matar meu pai, diz Carlos Bolsonaro. Rapaz, mas que sanha por Bolsonaro, viu? Que sanha por Bolsonaro. A saga pela prisão do maior líder da direita é o que motiva Alexandre de Moraes a acordar todo dia e lutar pela democracia, né? Pois é, tem muita gente para ser preso e muita multa para aplicar. Além de tudo, é sagaz, faz piadinha. Terra estranha com gente esquisita, meus queridos. Espero que haja justiça nesse país. Olha só isso daqui, ó. Decisão de Moraes contra Tagliaferro pode esconder medidas piores, diz advogado. O ministro do STF negou, nesta quinta-feira, dia 7, o acesso do ex-assessor a autos da investigação. Olha isso, meus queridos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, negou nesta sexta-feira, dia 8, pedido de acesso aos autos da investigação contra o ex-assessor Eduardo Tagliaferro, apresentado pelos advogados da defesa. A negativa de Moraes é totalmente contestável, afirma Catiane Cabral, advogada e sócia fundadora do escritório Cabral Consultoria Jurídica. Ela reconhece a complexidade do processo, uma vez que tanto Tagliaferro quanto Moraes são partes interessadas. O ex-assessor, por ser investigado sob a acusação de fazer vazarem informações sigilosas para o jornal Folha de São Paulo, o ministro, por estar diretamente relacionado ao conteúdo principal das mensagens divulgadas. Mas não dá, minha querida. Esse homem, ele é a lei, ele é também o julgador, a vítima, o investigador, é tudo dentro, né? Ele é 1001 utilidades, não é isso? Pois é. Presta atenção.
nessa outra informação aqui, para você que está ligado comigo. Ó, jurista diz que revelações da Vaza Toga 2, que é exatamente o que está sendo vazado aí pelo Talhaferro, pode anular processo do 8 do 1. Marsiglia explica conceito de eugenia ideológica e compara a prática a regimes totalitários. Eu já vou trazer a matéria da Oeste para você. O jurista André Marsiglia afirmou que documentos atribuídos à chamada Vaza Toga 2 revelariam um esquema de eugenia ideológica no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, com impactos diretos sobre processos de réus e dos atos do 8 de janeiro. Segundo ele, a prática poderia levar à nulidade de todas as ações judiciais relacionadas ao caso. Marsiglia definiu eugenia ideológica como a tentativa de tornar todos iguais segundo um padrão imposto para quem detém o poder. Eu sou o melhor, seria a lógica por trás desse conceito que, na visão do jurista, representa uma espécie de visão higienista do Estado e a exclusão de quem pensa diferente. Para contextualizar, ele citou episódios históricos em que regimes totalitários utilizam critérios de superioridade para perseguir grupos específicos, como na Alemanha nazista, na Itália fascista e também na União Soviética. O advogado relacionou o conceito às informações divulgadas na Vaza Toga 2. A reportagem revelou que réus do 8 de janeiro teriam sido fichados com base em posicionamentos políticos durante os procedentes de custódia. Você já postou contra o STF? Já postou a favor de um político de direita? Você já postou contra o PT? Disse ao reproduzir perguntas que, segundo ele, eram feitas. Marsiglia declarou que houve casos de prisão por publicações antigas nas redes sociais. Chegou-se até mesmo manter presa uma pessoa que falou do PT em 2018. Para o jurista, esse enquadramento configuraria vício processual insanável. Meu Deus do céu, gente. É inacreditável você olhar para tudo isso e imaginar que, fulano parece estar envolvido no 8 de janeiro. Dá uma olhada nas redes sociais. Nossa, ele criticou o PT em 2018. Cadeia nele, ele não pode criticar o PT. Olha que loucura, meus queridos. As pessoas sendo presas porque em 2018 fez uma publicação. E engraçado que tem gente que normatiza tudo isso, não é? Tem gente que normatiza tudo isso, acha normal. Tem gente que chama Bolsonaro de golpista. Tem gente que fica pegando tudo isso e normalizando. É normal. É normal o juiz ser vítima. É normal a atuação do juiz que persegue. O Talhaferro, ele fazia parte de um órgão que atuou nas eleições de 2022. Presta atenção aqui. Esse órgão era responsável, por censurar as redes sociais. Nunca recebeu uma ordem para atuar contra um parlamentar de esquerda. Nunca. Agora, segundo ele, só chegava as coisas contra os parlamentares de direita. Desse jeito, tá? Só contra parlamentares de direita. Pessoal, você sabe que tudo que eu faço aqui tem um custo. Agora mesmo nós estamos em viagem, uma questão familiar,
a vozinha da minha esposa não está bem e cá estamos nós. Tudo isso gera um custo, um gasto, né? E, além de tudo, para manter o canal também. Ajude o nosso programa. O Pix está na tela, é 11 95275 3898, para você ajudar o Abordo Notícias com qualquer valor. Não importa, né? Vou até pedir para você que chegou até aqui, comenta 104. Que isso, Fábio? É o código para que eu possa saber que você chegou nesse momento do vídeo. Você vai comentando 104. Comente 104. Se der, faça uma forçazinha aí e mande um tutuzinho aí pro Gordinho para ajudar o nosso canal, um Pix de qualquer valor. Não faz mal para ninguém. E aqui no meu caso, no caso do meu programa, você ainda me dá uma força danada, tá? Então, gente, é muito importante essa sua colaboração. Eu sei que você vai ficar com piadinha. Não, gente, isso daqui é para quem entende que os canais de direita precisam ser valorizados, tá? Jornalismo independente, jornalismo que chega com qualidade para você, com a agilidade que a web proporciona, tá? E que chega muito próximo a você numa velocidade surpreendente, que a web permite isso. E acima de tudo, com uma visão conservadora, com a visão de direita. Então ajude os canais de direita. Como é que você faz para ajudar? Você vai entrar no seu aplicativo do banco e vai mandar qualquer valor aí no Pix. E sempre eu agradeço, né? Quando eu estou em live, eu sempre agradeço. E você que colaborou, você que manda superchat também, muito obrigado. Preciso muito de você, tá bem? Por favor, qualquer valor aí será muito bem-vindo aqui para o nosso programa. 11 95275 3898 para você ajudar aqui o Abordo Notícias. Qualquer valor, tá bem? Mas é qualquer valor mesmo. 11 95275 3898. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça também de compartilhar e levar aí pra frente todo o nosso conteúdo aqui no Abordo Notícias, para você que se liga com a gente onde você estiver. 11 95275 3898 para você ajudar o programa, para você colaborar com o Abordo Notícias. Se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo.